Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o caso da Casey Mary Anthony, tá? Ela foi considerada a pior mãe dos Estados Unidos. A Casey tinha 19 anos, era uma menina que adorava farra, que vivia de noite, saía, bebia, usava drogas, mas ainda morava com os pais, né? E a relação dela com os pais era péssima, eles brigavam muito. Só que aconteceu de a Casey ficar grávida e ter a menininha chamada Kaylee, né? E a Casey disse aos pais que ia colocar a Kaylee para adoção e eles não deixaram. Disseram que de forma alguma que eles estariam lá para dar um suporte, para cuidar, para ajudar, né? No que as duas precisassem. Só que como ela ainda morava com os pais, mesmo já tendo aquele, as confusões continuaram. Eles falavam que ela não era boa mãe, que ela não tinha responsabilidade, senso algum de responsabilidade. Até que um dia ela se encheu disso, pegou aquele, pegou as coisas delas e se mudou. Infelizmente os avós acabaram perdendo o contato com a neta e o contato que eles puderam ter ainda por um curto período de tempo foi por telefone. E aí o que acontece? A Cindy e o George, que eram os pais da Casey, começaram a ligar e não conseguir mais falar com a Kaylee. Ela sempre dizia que a Kaylee ou estava brincando, ou estava tomando banho, ou estava em casa de coleguinha, né? E aí acabou que tudo ficou um pouco mais difícil. Até que eles decidiram então ir até a casa da Kaylee para poder ver a neta. Mas chegando lá, a Casey já estava com outro homem que eles nem conheciam e não encontraram a Kaylee, né? E ela falou que ela estava com a babá, que ela tinha arrumado uma babá que estava cuidando dela. Só que a mãe ficou um pouco desconfiada. Ela falou: eu quero ir na casa da babá, eu quero ver a minha neta. E aí entraram no carro, aí começaram a rodar e nada de chegar na casa da Zane, que era a babá, a suposta babá da Kaylee, né? E aí a Casey resolveu dizer a verdade. Segundo ela disse aos pais que a Zane, a babá, tinha sequestrado há 31 dias atrás a Kaylee. E aí os pais falaram assim: como assim ela sequestrou e você não nos avisou e não deu entrar na polícia? Ela disse: eu preferi não movimentar muito. Eu mesmo estava investigando o que tinha acontecido. Eu gosto muito da Zane, não acho que ela tenha feito por mal e etc. E começou a dar uma desculpa. Só que aí os pais não aceitaram e resolveram ir até a polícia para poder averiguar a situação, né? Eles estavam muito preocupados com a neta deles, afinal ela só tinha 3 anos de idade. Então, a polícia fez: como assim uma criança sumiu há 31 dias e vocês estão dando notícia só agora? Começaram a investigação e a primeira suspeita, infelizmente, era a Casey, né? Já que era ela que tinha levado aquele e ninguém sabia notícia além dela. E aí descobriram que ela estava tendo uma vida normal. Os amigos disseram que eles nem sabiam do sumiço daquele, que ela saía normal, participava de concurso de beleza, ia pra farra, bebia, como se nada tivesse acontecido, né? E aí começaram a investigar e ela foi presa provisoriamente, né? Até que eles entendessem o que tinha se passado na situação e procuraram essa Zane, essa babá, e simplesmente, gente, essa babá nunca existiu, né? Era mais uma mentira da Casey. 6 meses depois, um rapaz estava andando no bosque e ele achou um saco preto. E quando abriu tinha ossadas, né? Caiu um crânio do saquinho quando ele abriu. Foi acionada a polícia e infelizmente era a ossada da Kaylee, a nossa pequenina Kaylee de apenas 3 anos de idade. E ela foi presa, né? E aí começaram as investigações, mas só 3 anos depois que teve o julgamento, né? E aí começou a ter 2 hipóteses nesse julgamento. Ou que a Casey tivesse assassinado, né, cometido um homicídio. Tudo parecia ser asfixia, né, mas pelo tempo, foram 6 meses esse corpo num bosque, dentro de um saco, né, sob sol, chuva, animais. Então acabou que tirou muito vestígio, só tinha ossada, não tinha mais nada que evidenciasse como essa criança tinha sido morta, né, qual tinha sido o motivo da morte dessa criança. Só que aí acabou aparecendo 2 patamares, porque a polícia encontrou no computador dos pais da Casey, né, da família Anthony, que no caso é a Cindy e o George, links de pesquisa que colocava assim: como fazer formol em casa, quais as diversas formas de se quebrar um pescoço. E aí ficaram 2 hipóteses que nunca foram resolvidas, mesmo a Casey tendo ficado presa.
A Casey era a mãe da Kaylee, tá, gente? De que ela tinha asfixiado a filha, ou de que em uma briga da Casey com a Cindy e o George em casa, a Kaylee tinha se afogado na piscina. E aí o George, que era o pai, né, da Casey e avô da Kaylee, num desespero, sem saber o que fazer, acabou que jogou o corpo da Kaylee no bosque para se desfazer do corpo, né? E infelizmente ficou essa coisa assim mal resolvida, mas de qualquer forma a Casey pagou por isso, porque subentenderam já que depois de 31 dias dela sumida, ela continuou tendo uma vida normal, saindo, bebendo, que praticamente ela era de fato a culpada e que ela tinha cometido um homicídio, que tinha matado a própria filha de 3 anos de idade para poder viver a vida pregressa dela de bebida, de drogas, de saída de namoro. Então assim, é uma história bem complicada, né? Ter filhos não é para qualquer um, ainda mais com 19 anos de idade. E infelizmente foi mais um dos casos que nunca foram resolvidos.